Bom dia, bom dia. Bom, estou aqui hoje com um chimarrãozito para tomar de manhã cedo. E eu sou gaúcho, vivo no Rio Grande do Sul, nessa região aqui entre Gramado e Porto Alegre. Eu diria bem no meio, 70 quilômetros longe de Gramado e 65 quilômetros longe de Porto Alegre. O tema da nossa conversa hoje, gente, é como ser magro de corpo e mente por toda a vida. Esse tema tem tudo a ver com cultura física. Por que isso? Porque quando eu escrevi o meu livro, a minha ideia, o meu pensamento era, para mim, aprender a ser magro de corpo e mente por toda a vida. Porque eu tinha feito uma promessa, e eu vou contar essa história aqui breve para que você possa entender como eu tive a ideia do nome do livro, tá? Eu fiz uma promessa para os meus colegas, meus companheiros, meus de judô. Muitos anos nós estávamos no ginásio, o nome do ginásio era Ginásio Nenezão. Nós estávamos aqui no ginásio e era um dia chuvoso, nunca esqueço. E quantos anos eu tinha? Uns 24, 25 anos por aí. Os meus colegas de judô tinham mais de 30, todos eles. Estavam ali entre os 32 e 35, 36 anos. E todos eles me ajudaram a eu me criar no judô, me ensinaram judô. Todos eles que estavam lá eram mais velhos que eu. Só que eu era o instrutor titular deles nessa época. Por quê? Porque todos eles tinham seus trabalhos e eu só dava aula, né? Então eu era o instrutor titular ali que já monitorava as aulas dos guri. Eu era o responsável pelaquela unidade. Então, chegando lá, eu olhei para eles no fundo do tatame e sentado, conversando eles. E eu disse, gurizada, não sei o que eu vou fazer, mas eu não vou ficar pançudinho como vocês. Essa pancinha não me pertence. E foi isso, essa ancoragem, porque isso foi uma ancoragem, que me fez eu estudar para que eu aprendesse a ser magro de corpo e mente por toda a vida. Ah, isso foi fácil, Ailton? Não sei. Eu diria que sim e não. Sim, porque eu sempre fui um cara dedicado nos meus estudos. E não porque eu tive que estudar muita coisa. E eu tenho dentro da minha área de atuação aqui, eu tenho uns 58 cursos profissionalizantes na minha área. Entre os melhores dele está a terapia shiatsu, no qual é o nosso tema de amanhã. E a ressonância harmônica, que eu considerei o melhor até hoje, porque é um curso para expandir a cabeça, para aumentar as cognições cerebrais, melhorar a capacidade cerebral para que a gente possa aumentar nossas capacidades de aprendizagem do cérebro. Esse foi o melhor curso que eu considerei até hoje. Faz 4, 5 anos que eu fiz esse curso e está latente até hoje na minha mente. E entre eles, vários outros cursos que não vem o caso aqui, né? Então, o tema da nossa conversa hoje é cultura física e o meu livro, ele retrata bem o que é cultura física para nós. Por quê? Por que, Ailton? Porque tem muito poucos livros no mercado hoje explicando tão bem a cultura física nas 5 áreas que compõem o ser quanto o meu. Tem poucos. Por exemplo, vou dar um exemplo para você do livro O Milagre da Manhã. Eu citei ele no meu livro. O autor fala muito sobre a importância da atividade física porque ele teve um acidente e se
recriou com atividade física. Ele dá o exemplo dele. O meu livro eu falo das 5 áreas que compõem o ser. Então eu poderia citar esse livro aí, assim, que eu li com mais carinho, com mais amor. E talvez seja um dos grandes motivos que eu venha fazer as lives aqui bem cedo. Um dos grandes motivos é que eu não tenho tempo durante o dia. O meu tempo é focado e voltado para outras coisas. Então, é um horário que tá tudo calmo, tá tudo tranquilo, 5:30 da manhã, tá tudo sereno. É o meu horário para mim fazer as lives aqui com você. E se tu quiser me acompanhar nesses dias aí, seja bem-vindo, tá? No meu trabalho aqui. E será um trabalho coeso, firme. Eu me planejei por 365 dias fazer 365 lives. E aí o dia que tu tiver viajando, saído e pescar, que tu gosta de pescar, eu vou deixar gravado um dia antes e no outro dia eu largo o vídeo. Porque tem dias que vai ser impossível, eu não vou poder estar por aqui. Isso é certo. Mas eu já tenho planejado que eu posso adiantar o meu trabalho se eu quiser dar uma saída aí, uma pescaria. Geralmente onde eu vou, em algumas pescarias, não tem internet. Então não é impossível eu fazer ao vivo. Mas não vou deixar ninguém na mão. Vou fazer os 365 dias todos os dias, tá bom? Então vamos ao tema do meu livro. Por que, Ailton, que se retrata muito bem de cultura física? Porque eu falo das 5 áreas que compõem o ser: do trabalho, do físico, do emocional, do espiritual e do intelectual. O trabalho nós já sabemos aqui, eu já falei para vocês, e não só eu, como tem vários outros especialistas muito melhores do que eu para se tratar desse tema, que particularmente eu acho, a coisa mais divina aqui na Terra, que nós vemos para esse plano, para se desenvolver no trabalho. Mas só tem um detalhe: para que tu possa se desenvolver bem no teu trabalho e chegar bem na terceira idade, que é os 60 anos de idade, tu precisa, e aí entra a minha área, tu precisa se desenvolver bem no físico e no emocional. E se tu quiser chegar bem no teu intelectual aos 60 anos, você precisa fazer leitura também. Você precisa se desenvolver no intelectual. E por último, chegar na espiritualidade. Eu gosto de citar, e eu vou citar para você aqui, depois, as 5 leis de Maslow, que retrata bem, mais ou menos, as 5 áreas do meu trabalho. Comparando uma com a outra, né? Mas vamos voltar lá, eu vou contar um pouco, voltar lá no dojo, no tatame lá. E aí falei aquilo para os meus colegas e disse que não tinha pretensão nenhuma de ficar barrigudinho, que eu ia dar um jeito de aprender a ser magro de corpo e mente por toda a vida. E aquilo ficou ancorado na minha mente. Então, quando eu fui escrever o livro, não veio outro pensamento se não fosse esse nome. E aí eu parti para a pesquisa, para o estudo. E vocês vão conferir isso no livro aí. Tá aí, esmiuçadinho, explicadinho, como tu tem que fazer para te manter magro pro resto da vida. Mas tá explicadinho, tem a balança ali, o yin yang, o que tu tem que fazer, o que tu não tem que fazer. Vou dar o meu exemplo desse final de semana. Para que tu possa entender o que eu tô falando, de verdade, assim. Vou dar o meu exemplo. Bom, ontem, que era sábado, tinha aniversário do meu sobrinho. No aniversário do meu sobrinho foi feito cachorro quente.
E você e eu aqui soubemos que a linguiça do cachorro-quente está entre os piores alimentos do mundo. Tá, tu come? Eu poderia ter comido, não quis comer a linguiça que tinha carne moída, daí eu comia carne moída com os outros ingredientes ali, mas comi 2 cachorro-quente. Tá, tu não é personal, tu não é que se cuida. Cara, nós temos que se dar o luxo de quebrar a rotina até na alimentação. É necessário isso. Nós não podemos ser muito poliglota naquilo, muito metódico. Em alguns aspectos, em outros é necessário, né? Por exemplo, eu resolvi descer certinho, metódico, meus 365 dias, para mim poder não burlar, não negligenciar, não falhar com você e comigo, principalmente comigo mesmo. Por isso que eu fiz esse planejamento. Aí eu tenho que ser metódico. Mas isso faz parte do meu trabalho, que é a coisa mais divina aqui na Terra. Então, hoje, por exemplo, é Dia das Mães. Dia da minha mãe. Então, vai acontecer outra festa. Nós vamos fazer um churrasco. A vozinha vai vir aqui. A vozinha está com 86 anos. A vozinha da minha esposa. E ela vai vir aqui em casa hoje. Nós vamos fazer um churrasco para ela. Vamos fazer um bolo. Vamos comemorar com ela. Porque é uma coisa nobre ela estar entre nós ainda. A minha mãe ainda tá novinha, minha mãe tá com 76 anos e tá bem de saúde física e saúde mental, então vai muitos anos ainda. Mas a vozinha nós temos que comemorar todo ano que ela passa com nós. É a avó da minha esposa, mas considero ela minha também. E nós vamos fazer então um churrasco, vai ter maionese, vai ter bolo, vai ter uma torta de bolacha depois. E tá tudo certo, tudo eu vou comer. Tá, isso faz parte do teu dia a dia? Claro que não. Então final de semana, eu me dou o luxo de quebrar protocolos nessa parte da alimentação. Só o que acontece segunda-feira? Para mim, aprender a ser magro. Aí é o desenvolvimento do aonde eu cheguei. E dou a dica para você aí. Eu vou fazer uma cetose. O corpo leva 3 dias para entrar em cetose. E o meu corpo está acostumado, porque o meu cérebro é que comanda o meu intestino. E o intestino é o segundo cérebro. Mas como ele está treinado, o meu cérebro já, eu já digo assim, vou fazer uma cetose e simplesmente vou fazer. Vou entrar em cetose segunda-feira, terça, quarta, quinta-feira eu entro em cetose. Estou 2 quilos a menos. Só vai tirar a retenção de líquido, Ailton? Sim, mas sexta e sábado eu vou diminuir a gordurinha que adquiri durante a semana, o final de semana. E vou te dizer assim, se eu não fizer isso quando faço esses exageros, em um mês, já vem uma gordurinha na minha região abdominal. Vem uma gordurinha na minha região abdominal. Eu já saio ali de uma taxa de gordura de 11, de 10 a 12, mais ou menos, que eu oscilo ali, para 13, 14. Daí já acende uma luz dizendo, ô Ailton, você precisa fazer uma cetose. Então, gente, não é tão difícil assim você aprender a ser magro de corpo e mente por toda a vida. Principalmente se tu pegar as dicas do meu livro aí. Principalmente se você pegar a metodologia TFC. Aí sim. Por quê? Porque a metodologia TFC é a prática. E ela é vitalícia para você. Aí tu não vai cobrar uma vezinha só e vai ser vitalícia para você? Vai ser vitalícia para você. Por que, Ailton, que tu não vai fazer? Não vou fazer vitalício, porque o meu objetivo é de ensinar a ser magro. Se eu vou lá, te dou o pão e depois te tiro o pão, tu pode perder essa capacidade. Então, é pro resto da vida você aprender a ser magro
de corpo e mente por toda a vida. Por isso, de eu ter feito o curso da metodologia TFC para você, que cuida dos 5 grandes pilares. O livro é as 5 áreas. A metodologia é os 5 grandes pilares. Quais são os 5 grandes pilares, Ailton? A água da boa. Vamos pegar a água da boa, o primeiro pilar. Eu ensino tudinho como é que tu tem que tomar a água correto. Segundo, alimentação cetogênica. E não tem nenhum segredo o que é alimentação cetogênica. Está bem claro aí para você no YouTube. E de vários outros especialistas. E eu fiz a minha parte aqui. Coloquei a alimentação cetogênica, eu acho que é a mais completa de tudo. De todas aí, para que nós tenhamos uma boa alimentação para o resto da vida. E aprenda a fazer cetose. Terceira, dieta mental. Eu, como terapeuta, caprichei na dieta mental, fazendo ancoragens poderosas para que nós tenhamos um bom planejamento de trabalho nos 30 dias de TFC, ou 21 ou 15 dias. Tu pode escolher um dos 3, tá? E aí a quarta é a caipirinha cetogênica. Eu esqueci ontem, né? Mas hoje tá latente, porque hoje é sobre o assunto, então eu planejei. Caipirinha cetogênica, caprichei na caipirinha cetogênica, porque tu não pode beber durante os 30 dias de cetose. Tu beber um alquinho só quebra a cetose. Não pode tomar álcool. E quinto, atividade física. Atividade física. Atividade física é o poder, porque nós precisamos se mover para ativar o metabolismo ou até mesmo acelerar teu metabolismo. E nas próximas lives aqui eu vou vir falar especificamente sobre cada uma dessas áreas e especificamente, mas muito especificamente sobre atividade física e o porquê que eu faço 2 treinos por dia. Hoje não é essa a questão. A questão hoje é falar sobre a cultura física e a importância do meu livro para a tua cultura física. E se você quiser fazer uma avaliação aqui, tanto faz presencial comigo ou quer fazer uma avaliação por videoconferência aí, eu te dou o meu livro de brinde para você durante a avaliação. E essa avaliação dura mais ou menos 1 hora e meia, que eu planejo, seto tudo aqui para que você não burle o TFC, para que tu tenha resultado na metodologia TFC. E a moral da história dos 2 estarem atrelados é o seguinte, a moral da história. Quando eu criei o livro, eu criei a teoria. E quando eu criei a metodologia TFC, eu criei a prática. Os 2 juntos te dão tudo o que você precisa para aprender a ser magro de corpo e mente por toda a vida. Tá aí. Esse foi o tema de hoje, num domingo, com o meu chimarrãozito aqui. Olha essa térmica, né, do Aladim. Ela faz um sucesso aqui, viu? Então, faz um pedido aí. Aproveita que temos a térmica do Aladim. Faz um pedido aí. Faz o teu pedido. Quero também aprender a ser magro de corpo e mente por toda a vida. E se você quiser a minha mentoria, a minha contribuição, será um prazer poder contribuir com você. Valeu, gente. Um abraço e até por aí, se Deus quiser, para que nós possamos a metodologia TFC e o livro, para que nós possamos ficar entre o top 1 da população que melhor se cuida. Para viver mais no amor, na alegria e no bem viver aqui na Terra. Valeu, um abraço e até amanhã.